Fala, gente boa. Aurivaldo na área. Falaremos aí da disciplina Primeiros Socorros, uma disciplina importante que trata aí diretamente da saúde e da segurança de outra pessoa em situação de risco. Então vamos aí, depressa aí é o que interessa. Então tá aí a disciplina Primeiros Socorros e o tema Primeiros Socorros, ele trata de procedimentos de emergência, seguir os protocolos. Existem protocolos internacionais que devem ser cumpridos. E esses procedimentos, ele visam manter os sinais vitais da vítima e evitar o agravamento do seu estado até que essa vítima receba aí assistência especializada. Então, primeiro socorros trata especificamente da manutenção dos sinais vitais, e esses sinais vitais, essa manutenção, precisa ser prezada aí até que essa pessoa, essa vítima, receba aí um atendimento ou uma assistência especializada dos órgãos competentes da área de saúde. Então é meio que um atendimento rápido, emergente, e para a gente atender e manter essa vítima estável até a chegada do atendimento especializado. Omissão de socorro. Sobre a omissão de socorro, gera infração de trânsito e pode também gerar uma infração penal. O artigo 176 do Código, o artigo 176 do Código, ele traz um assunto importante. A omissão de socorro é quando o condutor ele é envolvido no acidente. O condutor se envolveu em um acidente de trânsito e ele fugiu, evadiu do local, foi embora. Ele entendeu que não poderia fazer nada ou poderia sofrer algum risco, ou estava sob efeito de droga ou sob efeito de álcool e simplesmente foi embora. Então aí o Código de Trânsito fala que é uma infração gravíssima, tem um fator aí agravante, e esse condutor que omitiu o socorro, ele vai responder aí por infração de trânsito. O artigo 176 do Código, ou desculpa, o artigo 177, ele aqui já é uma outra situação diferentemente da primeira. Nesse caso aqui do artigo 177, o condutor ele não se envolveu no acidente. Ele estava passando de uma via pública e lá já tinha ocorrido um acidente de trânsito, e tem lá um agente de trânsito ordenando o trânsito, organizando, e aí, de repente ele solicita a esse condutor ajuda. Ele pede para que esse condutor ele pare o veículo, ligue o pisca-alerta, coloque o triângulo, e aí o condutor dá lá uma desculpa de que está atrasado e que não estava envolvido no acidente, que ele não tinha obrigação de parar, tal, mas o agente de trânsito solicitou a parada e esse condutor se recusou, foi embora. E aí o agente anotou a placa lá desse veículo e a notificação certamente ela vai chegar. Então, nesse caso aqui, quando o agente de trânsito, quando ele estiver em um acidente de trânsito, ele solicitar para um condutor, mesmo que ele não esteja envolvido no acidente, e esse condutor se recusar, ele comete aí uma falta grave e a notificação da multa vai chegar. Já o artigo 178 do CTB é uma situação diferente das duas anteriores. Esse artigo 178, no caso aqui, o acidente não teve vítima, não tinha vítima, e aí os veículos envolvidos, os condutores envolvidos nesse acidente, não providenciou a retirada do veículo da via pública e gerou um transtorno, gerou um congestionamento. Não teve muito dano no veículo, o veículo tinha condições de tráfego, mesmo assim eles não providenciaram a retirada do veículo e gerou um certo transtorno para o trânsito local. Quando o agente de trânsito chegar, ele vai notificar esses dois veículos, é infração média, porque houve um acidente e eles não providenciaram a retirada do veículo da via pública. Então tá aí, 3 infrações, uma gravíssima com fator multiplicador aí, uma infração grave, que é quando o condutor não atende ao pedido do agente, e o artigo 178, quando existe um acidente de trânsito sem vítima, nesse acidente não teve vítima, e os condutores envolvidos não tiraram o veículo do local aí. Características do socorrista. Ele deve ser calmo e solidário, ter o controle da situação sem impulsividade. A impulsividade é um defeito de temperamento que geralmente interfere diretamente no atendimento de primeiros socorros. Então é importante que o socorrista ou o atendente de emergência ou a pessoa que se predispôs a ajudar, que ela não haja com impulsividade, porque o impulsivo ele age sem pensar. Ele vai lá, faz alguma coisa sem pensar e acha que está ajudando, e às vezes pode até atrapalhar. Então o condutor, ou desculpe, o socorrista, ele não pode agir com impulsividade.
não agir sob o risco de sua própria segurança. Então, primeiro ele precisa manter um ambiente aí seguro para depois ele intervir no atendimento a essa vítima, essa pessoa que está precisando. E não ser omisso. Vou fazer só uma partezinha aqui e o restante fica a cargo aí do pessoal do SAMU quando chegar, ou do bombeiro. Então, não. Você se predispôs a ajudar, você parou para ajudar. É importante que você faça o máximo possível e o impossível para manter o ambiente seguro, para manter a vítima estável, para manter os sinais vitais até que o socorro especializado chegue. Então, vamos fazer aí um pouquinho mais. Pedir para você caminhar 1 quilômetro, caminhe 2 e vá com todo prazer, assobiando, sorrindo, que vai ser muito bom para você e para a sociedade. As primeiras ações, logo após o acidente, fazer uma análise panorâmica da situação. É importante você ter uma visão ampla e você perceber o que está ocorrendo, o ambiente, o cenário do acidente. É importante. Identificar e eliminar riscos secundários. Por exemplo, ocorreu um acidente e está lá... você percebeu que tem combustível, está vazando gasolina, por exemplo, desse carro. Então é importante que você chegue lá e desligue o cabo da bateria ou desligue a chave geral, faça qualquer coisa para evitar outros riscos, além do que já teve, né? O acidente já foi um risco, então para evitar um outro sinistro aí. Estacione o seu veículo em local seguro. Eu sempre recomendo que o estacionamento do veículo, é importante que ele seja atrás do acidente, ele seja antes do acidente, atrás, né? Para que esse seu carro ele te proteja em um possível segundo acidente. Tem um local que eu acho seguro, que eu considero seguro, é logo atrás do acidente. Chame o socorro especializado. A gente vai passar algumas dicas de como acionar esse socorro, que não é aleatório. E sinalizar a via, que é primordial. Deixa eu dar logo uma dica de prova para vocês aqui, ó. Uma dica de prova de primeiros socorros, questões de primeiros socorros. Sempre que vocês virem na prova, uma questão de primeiros socorros, procure logo a alternativa que tenha sinalização do local do acidente. Procure a alternativa. Mas a questão está falando de reanimação cardiopulmonar. Mas alguma das alternativas está falando sobre sinalizar o local do acidente? Essa é a resposta certa. A primeira coisa a se fazer diante de um acidente de trânsito é sinalizar a via, é sinalizar o local do acidente. Mas tem uma pessoa ali que está inconsciente e está em processo de parada cardiorrespiratória. E agora eu faço o quê? Inicio a reanimação cardiopulmonar ou sinalizo o local do acidente? A resposta é sinaliza o local do acidente. Vai por mim que você vai se dar bem. O que não fazer em caso de acidente de trânsito? O que não fazer em caso de um acidente de trânsito no atendimento de primeiros socorros? Você não deve abandonar a vítima do acidente. Você não deve tumultuar o local do acidente. Eu sei que na hora do acidente os ânimos eles ficam muito aflorados, mas é importante que você mantenha calma. Deixar de colaborar com as autoridades, então é importante que você colabore, que você contribua com o agente de trânsito, contribua com o policial militar, contribua com o policial rodoviário federal, ou até mesmo contribuir com a autoridade que está no socorro, porque nem sempre é uma autoridade delegada. De repente é uma pessoa que, por exemplo, é médico, ou que é técnico de enfermagem, ou que é enfermeiro, e que está administrando o atendimento. Então, naquele momento, ela é uma autoridade e você precisa ajudar. É importante que você ajude essa pessoa, que é atipicamente uma autoridade. Tentar remover vítima presa de ferragem, não faça isso. Ter uma vítima presa na ferragem, não tente remover, porque você pode causar um dano maior, um trauma maior para essa pessoa. E tentar remover capacete. Então, não tente remover capacete. Mas e se eu tiver... Não esqueça, não tenta remover capacete. Remover capacete só para quem é profissional da área, para remover capacete. Então, não faça isso. Sinalização de emergência. Tá aí um tema importante que eu gosto bastante, que é a sinalização do local do acidente. Então, tá aí alguns passo a passo a serem cumpridos. Acionar luzes de emergência, que é o pisca-alerta, afastar o perigo para evitar novos acidentes, triângulo de segurança, que é importante, e a sinalização natural também, que é muito importante. Então tá aí, precisa seguir esses passos, ligar o pisca-alerta, afastar o perigo para evitar novos acidentes, triângulo de segurança e a sinalização natural. Com relação à distância da sinalização de emergência, a distância do triângulo, existe uma normativa dentro da legislação de trânsito em que o triângulo de segurança... Deixa eu pegar o slide anterior que é melhor para escrever aqui.
A distância mínima para você colocar um triângulo de segurança é de 30 metros. Uma distância mínima. Não estou falando que aconteceu um acidente, como o caso aqui, ó, acidente, ou o carro quebrou, e você chega lá e coloca o triângulo a 30 metros. Não é isso. A distância mínima prevista por lei é de 30 metros. Agora, a regrinha para você utilizar na colocação desse triângulo é essa aqui, ó. Primeiro passo importante é você verificar a velocidade máxima permitida para a via. Você está em que tipo de via? Você está em uma rodovia? Você está em uma via urbana, trânsito rápido, arterial, coletor local? E essa via que você está, você passou por alguma placa de velocidade. Qual é a velocidade que está nessa placa? Identificou, passei por uma placa de 70, perfeito. Se você passou por uma placa de 70 km por hora, então você precisa colocar o triângulo de segurança a 70 metros. Passei por uma placa de 80 km por hora. Ótimo, você vai colocar o triângulo a 80 metros. Então tá aí, ó, tá aí uma tabela bem tranquila. Em via de trânsito rápido, via de 80, coloca o triângulo de segurança a 80 metros. Se a via for de 60, triângulo de segurança a 60 metros. Via coletora, 40 km por hora. Distância de triângulo, para você colocar o triângulo 40 metros. Se estiver na rodovia e a velocidade for 110, triângulo de segurança a 110 metros. Salientando que entrou uma condição adversa, dobra essa distância. Entrou uma condição adversa, dobra essa distância. Noite, chuva, granizo, neve, fumaça, dobra a distância. Eu passei por uma placa de 70 km por hora. Eu coloco o triângulo a que distância? 70 metros. Como que eu conto essa distância? Como que eu conto essa distância do... Só voltar aqui rapidinho. De 80 metros, 70 metros. Você vai utilizar um passo largo ou um passo longo para cada metro. Se você vai colocar o triângulo de segurança a 80 metros, você precisa dar 80 passos, largos ou longos. Cada passo corresponde a 1 metro. Se você vai colocar o triângulo de segurança a 60 metros, você vai utilizar 60 passos e chega lá e coloca o triângulo. Então, essa é a distância e a maneira de você colocar organizadamente, ordenadamente, o triângulo de segurança. Tá aqui os números de emergências que você precisa ligar. Cai na sua prova número de emergência. Atenção para a sequência dos números. É importante você atentar para a sequência dos números, porque na alternativa lá ele coloca número de emergência para Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e Corpo de Bombeiros. E o primeiro número que ele coloca na alternativa é o Corpo de Bombeiros. Na verdade, ele quer o primeiro número 190. Então tá aí. 190 Polícia Militar, 191 Polícia Rodoviária Federal, 192 SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Atenção que eu já vi em questões de prova do Detran, o examinador da prova querer saber o que significa SAMU. Se é Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, se é Serviço de Atendimento Médico de Urgência, se é Serviço de Atendimento Médico de Emergência. Então, atente aí para a sigla SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. E 193, Corpo de Bombeiros Militar. É importante estar ligando aí, estar atento a esses números de emergência. Tranquilo, gente? Boa, belezinha? Então daqui a pouco a gente volta aí com mais umas dicas aí de primeiros socorros, tranquilo? Aquele abraço aí, daqui a pouco a gente volta. Um abraço, fui, tchau.